Hoje, dando continuidade à terceira parte dessa meditação em Hebreus capítulo 11. Eu falei para você, ele seria um pouco longo, porque esse capítulo, ele é muito precioso. Nós conseguimos extrair dele muita coisa. E olha que aqui, se você continuar meditando nesse capítulo, o Espírito Santo vai falando com você cada vez coisas mais preciosas, mais profundas. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, e mais Deus vai se revelando para você. Hoje nós vamos ler então Hebreus capítulo 11, lá no versículo 20. Ontem nós falávamos de Abraão, a fé de Abraão, dele ter ido até o altar oferecer Isaac, e ele ofereceu, não fisicamente, mas no seu coração. Então, pela fé ele fez isso. E hoje nós vamos dar continuidade do que aconteceu com Isaac, que abençoou Jacó, e daí por diante. Vamos pedir a direção de Deus? Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja presente nessa meditação. Nós agora nos paramos tudo o que estamos fazendo para poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por isso, nos ensina, nos abençoa com essa meditação. Amém. No versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Então, Isaac, o filho da promessa, e eu acredito também que aquele dia em que ele foi ofertado como sacrifício para Deus no altar, serviu também como uma experiência para ele. Porque a Bíblia não fala muito a respeito de Isaac, exceto que Deus falou para ele plantar, ele colheu 100 por 1, né? Houve uma bênção muito grande e depois vem a história de Jacó, que é uma história mais complexa. E é uma história maior também, a história de Jacó, porque ele demorou muito tempo para se entregar para Deus. Apesar dele ter recebido a bênção do pai, mas ele demorou de assumir essa bênção. Então, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, porque a promessa de Deus ainda não aconteceu, então ela faz parte do nosso futuro, que Deus está providenciando. No 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. O José do Egito, né? Aquele que foi vendido pelos irmãos, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, porque o pai gostava mais dele, né? Porque ele era o filho de Raquel, junto com José, junto com Jacó, né? Jacó amava muito Raquel e foi o primeiro filho deles. Então ele dedicou mais atenção a esse filho e desprezou um pouco mais os outros filhos. O resultado foi que eles, com vingança, com ódio, com inveja, venderam o irmão para o Egito. O irmão, então, passou maus bocados no Egito, porém, Deus havia um propósito nisso tudo. Deus queria livrar toda a família da destruição da fome. Então, quando Jacó foi abençoado como governador, o povo, a família foi para o Egito. Então, nessa ida do Egito, José já fazia menção que eles iriam sair dali. Olha o 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Para que você se lembre, naquela altura, o diabo moveu o faraó a matar todas as crianças homens, porque como o povo hebreu era escravo no Egito, né? Lembra? Eles começaram no Egito como visitantes. Eles se acostumaram com aquela situação e, infelizmente, eles se tornaram de visitantes para escravos. E eles foram escravizados, mas só que o povo começou a crescer. A população começou a aumentar absurdamente. Então, aconselhado o faraó a matar as crianças, homens, para que eles não viessem desenvolver mais. Então Moisés estava no meio dessas crianças que seriam mortas, mas os pais deles ainda conseguiram esconder ele durante 3 meses. Que fé, né? Que atitude que eles tiveram.
E aí diz assim no 24, e pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Para que você se lembre, a mãe de Moisés fez um cesto e preparou aquele cesto para boiar na água, colocou Moisés e lançou ele nas águas. Ela lutou durante 3 meses para esconder ele, vendo que não poderia mais, lançou ele na água. E tudo tem um plano de Deus, né? Naquele dia, a filha de Faraó, que não podia ter filhos, com certeza, saiu para se banhar e viu o cesto. Quando viu o menino, falou assim, eu quero ele. Aí veio Miriam, irmã de Moisés, que até aconselhou a filha de Faraó que ela poderia chamar uma hebreia para cuidar daquele menino, porque viram que era um filho de um hebreu. E ela aceitou. E quem que Miriam foi chamar? A mãe. A mãe de Moisés ainda cuidou de Moisés durante um tempo, depois ele foi para o palácio. Então ele recebeu todos os ensinamentos, todos os preparativos como um suplente príncipe, né? Havia o príncipe, que seria o próximo faraó, e se ele morresse, Moisés iria assumir o trono, né? Se ele morresse sem filho, naturalmente. Então, ele tinha toda a riqueza, todas as benécias do palácio. Mas, como diz aqui, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Porque dentro dele havia um chamado de Deus. Olha só o 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Assim é o pecado, né? O pecado, naquele momento em que é praticado, ele dá prazer, mas são pequenos segundos, poucos minutos, poucas horas, poucos dias. Ele não consegue durar muito tempo. Então, ele entendeu que ele preferia passar por aquelas dores, por aqueles momentos difíceis, do que sentir aquele prazer e ser rejeitado por Deus. Quando você coloca numa balança espiritual, né, o pecado e o quanto ele custa, né, o preço dele e o preço da salvação, você vai ver que a salvação vale mais, mas custa mais, é mais caro. Mas vale a pena você pagar o preço pela salvação do que pagar o preço pelo pecado, que não custa muito, é bom, é prazeroso a princípio, mas você vai perder a eternidade com Deus. O comentário do Bispo Macedo. O gozo do pecado. As Escrituras dizem que o pecado oferece certo prazer e alegria, no entanto, é totalmente ilusório e passageiro. Moisés soube fazer a melhor escolha porque considerou que as promessas feitas por Deus aos patriarcas eram superiores ao luxo e à glória do palácio. A fé permitiu a Moisés enxergar os escravos hebreus como povo escolhido pelo Altíssimo. Por isso, ele renunciou aos privilégios como príncipe egípcio para ser maltratado junto aos filhos de Israel. Dessa forma, sua decisão o fez ser perseguido e exposto ao perigo de enfrentar Faraó. A fé é o poder de Deus que faz com que aquele que crê seja forte o suficiente, não apenas para negar os prazeres transitórios do pecado, mas também para pagar o alto preço dessa renúncia. Além disso, faz esperar, sem desanimar, o cumprimento dos propósitos divinos. E aí você entende, né, que o sacrifício pessoal de cada pessoa em prol da salvação, ela tem uma recompensa. Quando nós não sacrificamos e nos entregamos ao pecado, nós também vamos ter uma recompensa, mas essa recompensa não vale a pena. No 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aí você entende, né? Ele preferiu a vergonha do Senhor Jesus, né? A morte, o sacrifício da sua carne, o sacrifício das suas vontades, do que as riquezas, que não traria fama, traria sucesso, mas depois da morte do que valeria? Como, por exemplo, há pessoas que foram prestigiadas, celebridades, pessoas inteligentíssimas, pessoas talentosíssimas, mas hoje essas pessoas que morreram, você vai ao cemitério, você vê o túmulo dela, elas mal são lembradas mais. A pessoa só é lembrada enquanto está viva. Depois que ela morre, passa um tempo, ela é esquecida, literalmente esquecida. Então, por mais sucesso, fama que você possa ter, dinheiro, casas, carros, tudo de bom nessa vida,
você tem que ter a ideia do seguinte: vai passar. E quando passar, a sua alma vai ficar só. E quando sua alma ficar só, qual é o destino dela? É o céu, é o inferno? Então, as escolhas, elas são feitas enquanto estamos vivo, porque aquilo que você deu mais valor é o que vai definir para onde vai a sua alma. No 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Lá está aqui uma expressão de fé, né? Ele largou aquela riqueza, ele largou o palácio, ele largou aquela vida tranquila que ele tinha por algo invisível, que ninguém estava vendo. Então, aparentemente, é como o mundo diz, né? Ele largou o certo pelo duvidoso. Só que o duvidoso era de Deus, ele estava crendo no futuro de Deus. Por exemplo, a fogueira santa é a mesma coisa. Por vezes a pessoa pega algo que é material, físico, e ela vai ao altar e ela então se despoja daquilo ali. Ela entrega também com aquilo a sua própria vida. E aí o que acontece? Ela está trocando o visível pelo invisível, por aquilo que ela não está vendo, mas ela crê. E é aí que vem a bênção, onde nós vemos os vários testemunhos, por exemplo, de pessoas que falam sobre o que elas fizeram no altar e como está hoje a vida delas. No 28, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Só lembrando, para o povo sair do Egito, a libertação do povo do Egito não foi fácil. Houve muitas lutas, houve muita resistência, mas houve então uma perseverança. Na última, o espírito da morte iria passar por toda a terra do Egito. Então foi dado a ordem para que se matasse um cordeiro. Esse cordeiro seria comido mais à tarde, sendo ele assado em fogo. E o sangue desse cordeiro seria ungido às portas da casa. Porque quando esse espírito da morte passasse pelo Egito, quando ele visse aquela marca do sangue nas ombreiras das portas, ele não entraria para matar o primogênito. Então as casas que não tinham aquela marca, o espírito da morte entrava e matava o primogênito dos filhos. Você sabe que quando se há um filho homem naquela altura, era uma festa, motivo de muita alegria, porque era homem. E ainda mais o primeiro filho, o filho da força, o primeiro filho, o filho da juventude, enfim. Então imagina que naquele tempo, quando o espírito da morte passou, matou muitos primogênitos dos egípcios. Então houve pranto, lamento, choro. O próprio faraó, que tantas vezes disse que não, o povo não iria sair, com a morte do primogênito dele, ele mandou chamar Moisés e mandou que eles fossem embora. Quer dizer, houve muita luta, mas houve uma dor imensa, uma perda irreparável dentro do Egito para que eles pudessem liberar o povo. E ali houve a libertação do Egito. Então, quando ele fala da Páscoa, né, a Páscoa que hoje nós conhecemos, que muita gente conhece, é o coelho que põe ovo de chocolate. Mas a Páscoa verdadeira é a libertação do povo escravo no Egito para a terra prometida. Então a nossa Páscoa hoje é o sacrifício do Senhor Jesus na cruz que nos libertou dos grilhões da morte, que nos libertou da ação do diabo. Essa é a verdadeira Páscoa que deve ser comemorada. E aí diz assim no 29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Essa aqui é muito forte, né? O mar vermelho se abriu quando Moisés, então, tinha os inimigos no seu encalço atrás, na frente havia o mar e eles ficaram encurralados. Mas Deus mandou ele tocar com aquele cajado nas águas e as águas do mar vermelho se abriram, para que todo o povo pudesse atravessar a pés enxutos. Essa travessia, ela simboliza também o batismo nas águas de todos os cristãos, que decidem abandonar aquela velha vida, né, aquela escravidão, aquela vida errada, e ela vai em busca de uma vida nova. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que se batizam nas águas recebem de Deus uma novidade de vida. Então a travessia do Mar Vermelho simbolizou a deixada de uma vida velha e o assumir de uma vida nova.
Então, e quando os inimigos se afogaram, quer dizer, acabou. Aquele que havia perseguido e queria perseguir ainda, dando a última cartada dele, ele morreu. No 30, pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Os muros de Jericó. Jericó era uma cidade tão bem guardada pelos seus muros, né? Porque não eram muros simples, eles eram muros robustos mesmo. E havia umas pessoas que também moravam, que tornavam o muro ainda muito maiores. Então você consegue imaginar que aqueles soldados que estavam em Jericó e faziam a guarda, eles se sentiam extremamente protegidos pela muralha, diferente do povo de Israel, que não tinham muralhas, mas se sentiam protegidos pelo seu Deus. E essas muralhas caíram. No 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A Raabe foi uma prostituta. Durante muitos anos ela vendia o seu corpo em Jericó. Mas ao ouvir que o povo de Israel estava para ali para passar, e ela por ser meretriz, então imagina, ela ouvia todo tipo de história. E ela ouviu falar do povo do Egito que saiu de lá, das pragas, quando o mar se abriu. Então dentro dela nasceu uma esperança de mudar de vida. E quando ela viu os espias lá, ela acolheu eles e ela então se entregou a essa fé. Essa fé protegeu ela. Só para que você tenha uma ideia, toda a muralha caiu, menos aonde estava a casa dela, porque a casa dela fazia parte das muralhas. Olha o 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Poxa, que grandioso, né? Gideão com os 300, Baraque que fez com que caísse um exército inteiro, Sansão com a sua força. A aliança de Sansão não estava apenas no seu cabelo grande, estava na verdade na aliança que ele tinha com Deus. E a aliança com Deus exigia que ele não cortasse o cabelo. Mas quando ele deitou no colo de Dalila, uma mulher, então ele contou seus segredos e ela rapou seu cabelo, tirando assim, cortando assim a aliança. Quer dizer, Sansão pegou o coração dele e entregou para uma mulher, não entregou o coração dele para Deus. E o resultado foi a quebra da aliança. Mas depois, nos últimos momentos de vida, Sansão reconheceu que ele estava errado, pediu força mais uma vez para Deus. Ele estava preso por duas correntes nas colunas principais da casa. Ele recobrou força, porque a força vem de Deus, e ele conseguiu quebrar aquelas 2 colunas e todo o teto da casa caiu sobre aqueles que festejavam a sua morte. Ele morreu junto com os inimigos, mas ele matou os inimigos. Jefité, que foi um juiz, Davi, o grande rei, Samuel, o profeta, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Só para que você entenda, venceram reinos. Da mesma forma, hoje, nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Mas para ele ser estabelecido, primeiro temos que tirar o reino do mal, o reino das trevas. Por isso que é uma guerra que nós enfrentamos. Olha lá, praticaram a justiça. Então, eu vou praticando a justiça. Eu não sei, eu não conheço ela. Mas agora que eu vou conhecendo, que eu vou praticando. Alcançaram promessas. Por exemplo, você já foi curado? Houve curas. Quantos milagres já aconteceu na sua vida nesse período que você está servindo Jesus? Então você já alcançou muitas promessas. Daniel, né? Daniel na cova dos leões, que fechou a boca dos leões. Olha o 31. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, apagaram fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foram lançados naquela fornalha que até colocaram 7 vezes mais forte. E quando olhavam para dentro da fornalha, enxergavam os 3 andando de um lado para o outro e um quarto que ninguém sabia quem era, Jesus de Nazaré. Que maravilha, escaparam ao fio da espada, porque na maioria não eram lutadores, não eram guerreiros, não eram treinados para a guerra,
mas por causa de Deus, eles quando pegavam numa espada se tornavam guerreiros, mesmo sem treino. Da fraqueza tiraram força, quer dizer, aquele povo escravo que saiu do Egito se tornou um guerreiro. Eles eram fracos, sabiam só fazer tijolos, mas eles saíram dali para fazer grandes histórias. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. O comentário do Bispo Macedo diz assim, ó: e que mais direi? Esses homens e mulheres de fé praticaram feitos extraordinários. Eles venceram situações adversas, alcançaram promessas, executaram juízos sobre os inimigos, adquiriram coragem e habilidade, venceram fraquezas e perigos. Muitos nomes foram relatados, mas ainda havia inúmeros testemunhos. Porém, o que ficou registrado nas Escrituras é o suficiente para nos encorajar a mantermos firmes a confiança em Deus. Quando a fé é exercitada, não há tempo para colocar a mente e os olhos naquilo que é nocivo à vida espiritual. Por isso, quem se mantém na fé não cede espaço para murmurações, dúvidas, tristezas, desânimo ou ressentimento. E agora continuando no 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Torturados, é verdade. Hoje nós vemos aquela arena em Roma e ela ali foi um palco, onde muitos cristãos não negaram sua fé de cristão e por causa disso foram mortos, torturados, soltos leões famintos que devoraram a eles, pessoas que foram crucificadas vivas e feitam tochas vivas, e elas cantavam hinos de louvores a Deus, e elas não rejeitavam a sua fé de cristão. Então essas pessoas são os mártires. Aí diz, ó, e outros experimentaram escárnios, aí açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Você consegue imaginar isso aqui tudo? Cerrados. É verdade, há pessoas que elas foram penduradas e cerradas ao meio. Imagine a dor que essa pessoa sentia. Mas eles faziam isso com o propósito de fazer elas negarem Jesus. E nem assim elas negavam. Tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra. Sabe o que é isso? Matavam os animais, pegavam aquela pele, que o animal ainda não tinha sido, por exemplo, a pele, para se tornar couro, ela tem que secar. Mas não, colocavam, vestiam a pessoa com aquela pele. Imagina o mau cheiro, a podridão que saía da pele e vinha para a pele da pessoa. Então, ela era castigada com coisas horríveis, desamparados, aflitos e maltratados. E ainda assim, nenhuma dessas pessoas negavam sua fé de cristão, negavam sua fé em Jesus, porque elas criam no seguinte: eu estou sofrendo aqui, mas o que eu vou receber na eternidade é superior, então podem fazer o que quiserem. Podem fazer o que quiserem, porque de mim não tiram essa fé. É essa fé que hoje nós não conseguimos encontrar em muitos cristãos. Porque por um menor detalhe ou por uma situação, seja mínima que for, a pessoa ela é capaz de rejeitar o Senhor Jesus, ela é capaz de abandonar a sua fé, ela é capaz de virar as costas para tudo que ela aprendeu, para tudo que o Senhor Jesus fez. Normalmente a pessoa diz assim: eu não estou indo para a igreja, mas continuo seguindo Jesus. Mas vamos ser sinceros conosco mesmo. Será que enquanto estava na igreja nem sequer orava direito? Agora imagina se você fora da igreja vai conseguir orar. Você vai tirar seus momentos, pelo menos 1 hora do seu dia, para você dedicar ao seu Senhor. Duvido muito, porque o seu tempo começa a ser preenchido com tanta tarefa, é trabalho, é os filhos, é a casa, é você sair, é dar atenção para esse, é uma visita, é um problema, é uma situação, é outra, e você vai sendo envolvido com tantas tarefas que eu duvido que você arranje tempo para você buscar a Deus em casa. Mas há quem se engane. Olha o que o Bispo Macedo diz. Experimentaram, relembrar que muitos justos venceram perseguições extremas, devia inspirar e encorajar aqueles que estavam desanimados e se rendendo à apostasia. Por isso, os nomes citados não ressaltam somente os seus
prodígios terrenos, mas sobretudo a firmeza que tiveram para manter a confiança em Deus até o fim. A vida de cada um seria incompleta se eles tivessem vencido algumas situações de perigo, mas não tivessem sustentado a fidelidade ao Senhor. Desde o Antigo Testamento, por lealdade a Deus, pessoas resistiram a torturas, escárnios, aflições, açoites, desprezos e desonra, mas não esmoreceram na sua fé. Exemplo para mim, exemplo para você, para todos nós, de pessoas que realmente podemos hoje falar assim, elas eram servas do Senhor Jesus. No 38, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Olha só o que eles consideravam, dos quais o mundo não era digno. É muito profundo. Eles andavam errantes, talvez para muita gente eles eram desprezados, não valiam nada, eram pessoas que não tinham qualquer valor, todos falavam mal, mas eram pessoas que esse mundo em que nós vivemos não era digno daquelas pessoas. O comentário do bispo diz assim, dos quais o mundo não era digno. O mundo, sendo tão mau, não suporta aqueles que têm um caráter justo e temente a Deus. Por isso os persegue. Os homens de fé do passado tinham um valor espiritual inestimável diante do céu. Embora na terra vivessem afligidos, desprezados e humilhados, isso mostra que todo o sofrimento pelo qual passaram não foi motivo para negarem a sua confissão de fé no Senhor. E aí, para terminar, diz, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Que maravilha, né? Esses aqui, eles chegaram nos céus com a vitória nas mãos. São aqueles que nós devemos imitar a fé, de fato devemos. Por isso, minha amiga, meu amigo, avalie sua fé diante do que nós estamos aqui aprendendo, ouvindo, lendo. Avalie bem a sua fé. A sua fé está firmada nas promessas de Deus, na promessa de salvação da sua alma, ou apenas nas promessas de bênçãos para este mundo? Avalie bem, tá bom? Que Deus continue te iluminando. Vamos espalhar essas mensagens para o maior número de pessoas, para que elas conheçam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Fique bem, fique com Jesus.